Dentro dessa primeira etapa, que é a etapa do planejamento, ela envolve ali, eu peguei esse MCASP, é o Manual de Computabilidade aplicado ao setor público. Ele vai, quem tiver alguma dúvida, ele está gratuito na internet, é só baixar. E aí você consegue ter ali algumas regras de como se faz essa contabilização das despesas públicas. Então, o planejamento ela envolve desde a fixação da despesa, a descentralização de créditos, a programação orçamentária e o processo, sim, aí efetivamente de licitação ou propriamente a contratação direta. Então, existe esse esse caminhar que tem que ser percorrido na fase do planejamento. Quando se fala em execução, eu vou desdobrar essas etapas em alguns estágios. E o primeiro estágio é propriamente a questão do empenho. E nós usamos esses dispositivos da Lei 4.320 de 64, eles ainda são muito utilizados para fundamentar propriamente as nossas decisões no Tribunal de Contas. Então, por exemplo, o artigo 62, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, ou seja, o que seria a regular liquidação? Ela acaba quando não é observado algum dos requisitos ali em relação à nota fiscal, em relação à discriminação da despesa, acaba sendo configurado como um desrespeito propriamente a esse artigo 62. Mas então, o que seria o empenho? O empenho é eu reservar uma dotação, recursos para ter determinado fim específico. Então, eu vou separar uma parte do dinheiro para poder atender a determinado objetivo. Eu estou dando ali uma garantia a quem está contratando com a administração de que tem propriamente ali amparo de que o pagamento pode ser sim realizado. É uma garantia ao fornecedor e ao prestador de serviço com base numa autorização e a dedução da respectiva dotação orçamentária. Isso é importante porque essa garantia, porque se o fornecedor não tem essa garantia, isso acaba, essa falta de previsibilidade, se vai ou não haver o pagamento, pode sim acabar majorando os custos para a administração. Então, se eu vou, por exemplo, uma pessoa física, eu vou lá, vou prestar um serviço, se eu sei que a pessoa vai me pagar certinho, eu vou fazer um determinado preço. Agora, se eu tenho uma certa dúvida, isso pode sim encarecer o meu custo e eu acabo majorando essa incerteza em relação ao meu custo. Então, o empenho, na verdade, é essa dotação de que haverá sim o pagamento, uma reserva. Eu empenho, depois eu faço a liquidação, eu verifico que o serviço ou o objeto foi entregue, está tudo dentro das especificações, foi tudo prestado de forma conforme o contrato. Então, a liquidação é uma etapa muito importante, porque você atesta efetivamente a prestação daquele serviço, a entrega daquele objeto. É importante, eu vejo muito isso no nosso dia a dia do Tribunal de Contas, que às vezes algumas pessoas acabam atestando a liquidação da despesa, que o serviço foi entregue, foi prestado, ou que o objeto foi entregue, sem efetivamente se preocupar em analisar aquele produto, sem efetivamente ter o cuidado de ver se realmente o serviço foi prestado. Então, é importante que quem assine, que ateste isso, realmente verifique
que o serviço foi prestado e que o objeto foi entregue dentro das especificações contratadas. Então, essa fase é extremamente importante. Aqui, por exemplo, uma decisão agora, que uma medida cautelar emitida agora no dia 23 de março, com relação, só para trazer uma questão do momento atual, né, que é essa questão da compra de imunizantes, das vacinas. O Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina emitiu uma medida cautelar num processo, aí está embaixo o número do processo, colocando, sim, a necessidade de que o pagamento ocorra só após a regular liquidação da despesa. Só após o quê? A liberação das autoridades alfandegárias e sanitárias, e que, para que essas vacinas estejam, quando elas estiverem aptas, assim, a serem aplicadas na população. Então, essa regular liquidação da despesa é uma garantia também para o serviço, para os entes públicos, de que haverá, sim, a entrega do produto. E aí eu coloco isso porque nós estamos vivenciando essa questão propriamente da compra de vacinas ou da compra de alguns equipamentos sanitários e que acabaram sendo pagos sem propriamente observar essa necessidade da liquidação da despesa. E, por fim, então, depois de empenhado, tem a reserva orçamentária, tem já a separação daquele montante. Eu verifiquei que foi tudo entregue de acordo com as especificações, está tudo certinho. Aí sim, efetivamente, eu efetuo o pagamento daquele valor ao meu credor. E ali a própria lei, a Lei 4.320, coloca que a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Então, essa ordem de pagamento, e esse é um outro ponto muito relevante, que eu acho que precisa também dessa atuação dos observatórios e de uma maior especificação até na legislação em relação a quem são propriamente os responsáveis dentro, a matriz de responsabilidade dentro ali da prestação de contas, né? Acaba que, como somos 33 tribunais de contas, cada tribunal de contas acaba adotando ali a sua cadeia de responsáveis. Então, por exemplo, às vezes apenas o ordenador primário, às vezes quem faz ali, quem atesta a liquidação, quem assina a ordem de pagamento, aí vai depender do caso a caso, mas é importante que quem atue junto à administração pública e que esteja de alguma forma correlacionado a despesas públicas, tenha atenção em todo documento que vai assinar, porque às vezes a gente acaba assistindo aqui alguns depoimentos em decorrência de alguns processos. Mas eu assinei sem saber. Mas eu não tenho competência. Mas me colocaram ali, eu tive que assinar porque alguém pediu. Eu acho que nós estamos hoje vivenciando um novo momento na administração pública, uma administração pública mais responsável, na qual todos aqueles que acabam gerindo ou, de alguma maneira, interferindo no gasto, nas despesas públicas, devem sim se preocupar com tudo aquilo, com todo esse processo, todos os requisitos legais que envolvem o dispêndio público, né? Então, só para chamar a atenção, que eu às vezes vejo essa colocação. Com relação, dando seguimento ao pagamento, existe muitas vezes restos a pagar. O que seria esse restos a pagar? Às vezes a gente fala, isso aí restos a pagar. São aquelas despesas que elas foram empenhadas, ou seja, teve aquela separação dos recursos,
mas elas, quando findou ali o exercício financeiro, chegou a 31 de dezembro, elas não foram pagas. Então, essas despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro constituem propriamente os restos a pagar. Esses restos a pagar, se eles já tiverem sido liquidados, ou seja, tiverem esse segundo estágio, ou seja, verificado, o produto já foi entregue, o serviço foi prestado, está tudo certinho, eles não podem mais ser cancelados. Agora, quando eu tenho está empenhado, mas não teve a regular liquidação, esses restos a pagar, eles podem ser sim cancelados. O que a gente observa muito e acaba desconsiderando aqui no Tribunal de Contas, justamente é o cancelamento de restos a pagar liquidados, e que isso efetivamente fere ali o que estabelece a legislação. Então, eu tenho a primeira etapa, planejamento, depois eu vou ali para execução e depois eu vou para a minha etapa de controle e avaliação. E esse controle ele tem que ser amplo. Eu acho que o controle e a avaliação, eu tenho observado um fortalecimento muito significativo do controle interno, que é o controle realizado internamente. Tem a questão do controle externo, tem a sociedade civil organizada que tem feito trabalhos muito significativos, contribuindo sim para esse controle do gasto público, e o cidadão hoje também dispõe de ferramentas através dos dados abertos para poder contribuir e auxiliar sim nesse controle e avaliação dos gastos públicos. Quando se fala avaliação, é importante ter essa compreensão de que as despesas públicas elas não devem ser observadas, identificadas de forma isolada. Elas têm um motivo, uma razão para existir, e elas compõem sim esse contexto no qual ela foi programada, planejada dentro de uma perspectiva de políticas públicas. Com relação, eu estou seguindo aqui os pontos que nós colocamos ali no nosso roteiro, então, finalizando esse processo efetivo ali das etapas da despesa pública, também existe a questão da descentralização, que é quando há essa transferência com a possibilidade de utilização de créditos orçamentários, a descentralização entre um órgão ou entidade para que possa ser utilizado. Eu trouxe aqui o decreto aqui da Secretaria de Estado de Fazenda aqui de Santa Catarina, que fala da questão da descentralização dos créditos orçamentários. Mas eu acho que essa matéria vai sim ser objeto mais à frente de uma maior segmentação. O ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e aí vou reforçar que eu já tinha inicialmente colocado algumas questões, é a questão do ordenador de despesa. Esse é um ponto-chave para o controle externo. O conceito de ordenador da despesa ele está previsto lá no Decreto-Lei 200 de 67, que coloca: ordenador da despesa é toda e qualquer autoridade cujos atos resultarem na emissão do empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.